Bom dia e bom sábado. Fica aqui, estamos iniciando o nosso projeto piloto, nossa primeira live aqui do Multiforme CP. Daqui a pouco vai entrar o pastor Dabson, ele vai estar junto comigo, o nosso pastor jovem. E fiquem convidados aqui a convidarem mais amigos, mais pessoas para participarem dessa live. Lembrando que tem o chat, você pode fazer suas perguntas e comentários através do chat, nós vamos estar debatendo a lição no dia de hoje. E gostaria de convidar agora, então, o pastor Dabson para dar umas palavrinhas aí para nós. Olá, queridos, tudo bem? É um prazer poder recebê-los aí. Feliz sábado para você, para vocês. Uma live assim, algo bem interessante para o momento, acho que é importante também, né? Então sejam bem-vindos, que Deus abençoe a todos vocês. Pastor Lucas, sua mensagem aí para o nosso povo aí, para os nossos jovens. Bom sábado, gente, tudo bom sábado, tudo bem com vocês? Apesar das circunstâncias, né, que bom que a gente pode se reunir aqui através dessa ferramenta, a gente pode conversar e trocar uma ideia aí sobre a palavra de Deus, né? Amém. Muito bom. É isso aí. Eu queria debater logo de início aí com os dois, né? Referente ao porquê que a igreja está fechada, né? A gente ouve aí algumas pessoas discutindo, debatendo porque a igreja não está aberta, não enfrentamos o sistema, o governo e ficamos com a igreja aberta. Por que a nossa igreja está fechada? Eu queria entender um pouquinho aí logo de cara aí com vocês dois. Eu trouxe um convidado aqui hoje, Léo, para falar sobre isso, o pastor Lucas. Ele recebeu aqui o convite, né? E ele trouxe aqui uma mensagem, o porquê que nós não estamos realizando cultos aqui, nem mesmo multiforme. O pastor Lucas, e aí, o que está acontecendo, o porquê disso? Na realidade, né, como uma boa parte deve saber, não é só a igreja que não está funcionando, né? Tudo aquilo que envolve reunião com muitas pessoas, por uma questão preventiva e por uma questão oficial mesmo do governo do estado de São Paulo, nós fomos orientados a interromper essas atividades e essas reuniões. Então, a igreja, né, ela obedece à Associação Paulistana, a igreja na União Central Brasileira, a igreja em todo o mundo, obedece de certa forma, porque a gente entende que esse é a melhor atitude, a melhor postura, não apenas para a igreja, mas para toda a sociedade também, né? Então, é uma maneira da gente dar testemunho da nossa maneira clara de ver as coisas, de perceber, de cuidar, de ser responsável, né? Imagina que tipo de testemunho a gente daria nesse momento se as pessoas todas preocupadas com contaminação, com a prevenção do vírus, e a gente estivesse aqui normalmente se reunindo. Será que a gente glorificaria Deus através disso? Ou será que a gente traria algum tipo de vergonha para a religião, né? Então, uma das ideias principais é essa. Nós estamos com uma medida preventiva. Um dos principais papéis da igreja é proteger as pessoas, salvar, né? E salvação envolve vida, envolve saúde, envolve felicidade. E essa medida é justamente para fazer aquilo que a igreja se propõe a fazer. Cuidar das pessoas, proteger a sociedade, né? E principalmente dar um bom testemunho do nosso Deus. Pastor Lucas, ouvindo assim as pessoas nos comentários, porque muitos programas foram cancelados devido ao coronavírus. Ao seu ver aqui, você acha que isso é falta de fé da igreja? Será que realmente nós não estamos seguindo aquilo que nós tanto pregamos, né? Tem que ter fé, tem que ter coragem, o povo de Deus não pode ter medo, não pode seguir o mundo, mas tem que ser um povo diferente, tem que agir de maneira diferente. O correto seria abrir igreja e tudo mais. Será que eu entendo assim, nesse momento difícil, né? As visões elas acabam se polarizando, né? As perspectivas elas são diversas. Então tem pessoas, por exemplo, que eles vão dizer, não, a gente não tem fé, né? A gente tem que mostrar ao Deus que a gente crê, tem que fazer. Na Bíblia, a gente percebe sempre uma postura muito cautelosa do povo de Israel, do Deus bíblico em relação a muitas questões, né?
O próprio Jesus mesmo, eu selecionei um texto aqui, onde Jesus ele diz assim para os discípulos, Mateus capítulo 10, verso 16, ele fala assim, ó, e vós sede prudentes como as serpentes, né? Eu gosto muito de Antigo Testamento e cultura antiga, e as serpentes no mundo antigo, elas eram um símbolo de prudência, de astúcia, de sagacidade, né? E Jesus aqui, curiosamente, obviamente que o contexto é outro, mas ele diz para os discípulos serem prudentes como as serpentes. Ele está falando isso num contexto de perseguição. Mas o princípio elementar aqui, ele fica evidente, né? Os discípulos, eles têm que ser inteligentes, eles têm que saber lidar com as situações, eles têm que saber mensurar, avaliar as coisas, né? De uma maneira que o evangelho não seja prejudicado. Então, biblicamente, a fé, ela é inteligente, né? A fé, ela não se coloca num ambiente de risco desnecessariamente. Até o pastor Davison, ele tem uma pregação que eu gosto muito, ele fala sobre aquele momento em que Satanás tenta Jesus, Jesus diz assim, não colocarás o Senhor teu Deus à prova, né? Como se o crente ele estivesse se colocando num ambiente de risco de maneira desnecessária. Então, se é falta de fé, não é falta de fé. A nossa fé não pode ser cega, a nossa fé tem que ser inteligente. A nossa fé não pode ser baseada no impulso, nas emoções, a nossa fé tem que ser baseada no texto bíblico. E quando a gente vai para o texto bíblico, no Antigo Testamento, Deus é o primeiro a estabelecer a quarentena, né? Quando tem algum tipo de doença contagiosa, ele mesmo dá ordem, olha, você está imundo por 7 dias, por 40 dias, por 15 dias, e você tem que se isolar. Sim. Então, quando a gente vai na Bíblia, a gente percebe que a maneira de Deus lidar com essa situação é exatamente a mesma como a gente está lidando, né? Tá certo, certíssimo. Agora, eu quero convidar agora, já que temos a palavra teológica, né? Vamos convidar agora o Dr. Fabiano. Vamos escutar um pouquinho também do meio científico. Bom dia, Dr. Fabiano. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho aqui para a gente como que a comunidade médica enxerga essa doença hoje, o que a gente pode fazer aqui rapidamente, apesar que a gente já escutou bastante durante as semanas, queria uma posição médica do que se é real mesmo essa doença, fica em casa ou não fica em casa, o que a gente pode fazer como cristão, como uma comunidade de Deus? Vocês estão me ouvindo bem? Não estou ouvindo nada. Estava ouvindo e agora não estou mais. Pode falar, doutor, estamos escutando. Pode falar, doutor, estamos escutando. Posso falar? Pode. Beleza, pessoal. Bom dia e feliz sábado a todos vocês. É inovador, diferente estar participando desse multiforme virtual. Né, já motivados por essa mensagem maravilhosa do nosso pastor, de que nós estamos diante de uma guerra, e essa guerra não é nossa, ela é de Deus. Mas eu gostaria de falar para vocês do ponto de vista médico o que está acontecendo, independente de qualquer pressão política, de qualquer partidarismo, a gente está diante de um problema de saúde muito sério. Do ponto de vista científico, quando começou a falar sobre coronavírus, né, que é uma variante do vírus SARS-CoV, no início de novembro de 2019, a gente sabe que tem algumas coisas meio esdrúxulas. No trabalho de 2007, que já ficou muito público, fala da questão que na província de Wuhan, em função de as pessoas, os chineses, comerem alimentos exóticos, né, dado como exóticos, como morcegos, cobras, enfim. E chinês, de fato, para quem conhece a China, come de tudo. Então, existe uma grande possibilidade de adaptações de mutação de vírus, do contato desse vírus, que teoricamente era para ficar só no trato gastrointestinal, respiratório do morcego, e de repente ele começa a habitar no trato porque o homem consome ele, através de interação enzimática e proteolítica no trato gastrointestinal do homem, ele começa a habitar o ser humano. E aí começa a doença. E, de repente, o nosso sistema imune, o nosso sistema de defesa contra os invasores naturais
que deveriam estar protegidos, ele para de funcionar. O sistema imune ele entra em colapso, e aí ele começa, como é um vírus que tem uma mutação, ele tem uma predileção, uma preferência por trato respiratório, então, vou dar um exemplo, é uma espécie de choque anafilático. Todas as células do corpo percebem que é um vírus estranho e todas elas vêm ao mesmo tempo para ficar no pulmão. E aí, por causa disso, a gente percebe que o pulmão ele começa a ser o órgão mais atingido por causa disso. E aí, começou a pandemia. Os chineses são muito disciplinados, foi uma província que ela é muito, muito tecnológica, certamente houve alguma ocultação de dados, mas o que interessa é que, do ponto de vista prático, você vê a velocidade da onda com que as coisas estavam acontecendo na China, depois veio para o Irã, depois chegou à Europa, de forma especial abarcou a Itália, e como o contato dos nonos italianos são maiores com seus netos, a gente consegue ver uma fragilidade maior. Então, a taxa de mortalidade está diretamente proporcional à idade. Quanto mais idade, mais taxa de mortalidade, ou o famoso grupo de risco. E os grupos de risco são pacientes que têm doença pulmonar, tipo asma, bronquite asmática, ou que é um paciente que é de uma cirurgia cardíaca, que já fez uma cirurgia cardíaca, enfim, doenças crônicas degenerativas, diabéticos, mesmo com menos de 60 anos, hipertensos, são grupos de risco. Resumindo a obra, o que eu quero falar para vocês? Nós estamos diante de uma guerra. Por que estão se discutindo o lockdown, né, o isolamento vertical, que é uma quarentena total, ou o isolamento horizontal, que é isolar os grupos de risco? Qual é a minha percepção e dos colegas que mais estão trabalhando com isso? Né? Atualmente, nós estamos lidando com pacientes atendidos no pronto-socorro, em centros de terapia intensiva, inclusive no primeiro drive-thru inaugurado na América Latina, ali do lado do Porto de Guarulhos. A mensagem é a seguinte: o vírus é muito potente, ele mata muito e mata rápido, quanto mais for a exposição. Então, a carga viral, quanto mais as pessoas estiverem andando pela rua, mais vírus vai estar circulando. E eles podem fazer isso silenciosamente nas pessoas que são imunes, nas crianças, nos jovens. A questão é a seguinte: você não vai ficar o resto da sua vida separado dos seus pais e dos seus avós e das pessoas potencialmente doentes. E aí as pessoas vão estar circulando e o vírus silenciosamente. Quando essa carga viral, essa massa de vírus encontra as pessoas potencialmente doentes, o estrago é muito grande. Minha experiência pessoal, nós estamos com pelo menos 8 pacientes entubados em terapia intensiva, tenho jovens entubados, pacientes meus, que estão internados no hospital. Então, a mensagem para vocês é: se cuidem, usem os remédios de Deus para que o sistema imune ele fique protegido e não se exponham à toa. Obviamente que todo mundo precisa sobreviver, precisa trabalhar, mas não se exponham à toa. Perfeito. Acho que deu uma travada aqui no Dr. Fabiano, mas deu para entender a mensagem. Vamos ficar em casa na medida do possível e vamos nos cuidar. Afinal, nós temos a mensagem dos 8 remédios e nunca foi tão imprescindível como agora. Quero cumprimentar aqui o pessoal que está assistindo online. Pode dar um oi lá no chat nosso. Se você acessou pelo site multiformecp.com/live, clica na palavra YouTube, que você vai acessar via YouTube, e aí você vai conseguir acessar o chat para conversar aqui conosco agora, tá? Vamos ao nosso próximo segmento. Quero chamar aqui a nossa próxima vinheta. Opa, hoje nós temos o nosso correspondente internacional. Quero chamar aqui nossos 2 convidados. Pode entrar na tela, por favor.
nossos dois convidados, Aqui em Portugal. hoje em especial, estão um pouquinho distante de nós, aqui em outro continente. É vocês? Olá, pessoal. Olá, nosso diretor. Tudo bem? Temos aqui eu e a Sara. Olá, Sara. A gente... Mas por que vocês estão no correspondente internacional? Pois é, né? Que estranho, né? A gente estava aí até esses dias e agora a gente está fazendo parte desse quadro do correspondente internacional, né? É por um motivo específico. A gente ia ter a oportunidade nos sábados passados, nós iríamos fazer uma pregação, uma programação especial, como vocês sabem, aí no Multiforme, mas felizmente com essas coisas que vocês sabem, né, que estão acontecendo agora, a gente está enfrentando esses desafios de confinamento e a gente não conseguiu oficialmente, apropriadamente, avisar sobre um projeto que a gente tinha, né? Algumas pessoas já souberam, mas não conseguimos avisar para todos sobre o projeto que nós tivemos. Estamos agora já fazendo acontecer, né? Eu vou pedir para a Sara falar um pouquinho sobre ele. Ela também ia ter a oportunidade de fazer uma pregação algumas semanas atrás, e a gente então está fazendo essa parte internacional por um motivo específico. Ela vai contar aí um pouquinho sobre isso. Então, tudo bem? Bom sábado a todos. Há um tempo atrás, nós tínhamos, né, os planos e os projetos para virmos para Portugal, e esses projetos eles foram mudando ao longo do período do tempo que a gente estava no Brasil. Antes mesmo da gente chegar aqui, nós soubemos que o nosso voo foi cancelado, tivemos muito medo de vir, mas Deus sabia de tudo, e se esse era o momento certo, Deus planejou para que tudo acontecesse da melhor maneira possível. Então, nós estamos nesse momento em Portugal, de quarentena, isolados, esperando passar aqui o período mínimo que eles pedem de 15 dias para a gente começar a ter contato com as pessoas, né? Então, nesse momento, estamos de molho dentro de casa e aproveitando esses momentos juntos aqui para meditar na palavra de Deus, também encontrar alguns amigos, mesmo que pela internet, mas para poder alinhar o pensamento, elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir para que tudo se resolva tanto aí no Brasil quanto aqui em Portugal. Sabemos que são momentos que a gente precisa ligar mais ainda o nosso pensamento e a nossa fé a Deus. Então, peço também que vocês orem por todos, né, pelos nossos jovens, por nós aqui em Portugal, e queremos, é claro, estender o convite para que todos os nossos amigos, os nossos irmãos aí da igreja estejam aqui conosco, quem sabe um dia podendo desfrutar de momentos maravilhosos, tá bom? Então é isso, a gente veio para Portugal, é definitivo, nós temos planos aí, é claro, para fazer a família crescer daqui a um tempo, e Deus preparou esse momento, não sabemos por que ainda, mas temos a nossa fé e o nosso coração ligado em Deus para que Ele mostre para nós o caminho sempre e que a gente tire lições ainda mais importantes desse momento que a gente tem passado. Então é isso, gente. Exatamente, a gente sente uma pena, né, a gente não poder estar aí com vocês no final da nossa estadia aí no Brasil antes de virmos para cá, para poder fazer aí cumprimentar todo mundo, né? A gente nem poderia cumprimentar ninguém, né, nesses últimos dias não tá podendo abraçar, beijar ninguém, mas aí fica o nosso abraço, nosso cumprimento, né, virtual. A princípio, a Sara, ela vai ficar aqui, né, o meu planejamento pessoal eu estarei voltando, né, se nada acontecer diferente, né, agora a gente está um pouco incerto, né, as próximas coisas, o que vai acontecer, quanto tempo isso daí vai durar, no Brasil, aqui e tudo mais, mas a princípio eu estarei voltando daqui a um pouquinho de tempo, e a gente estará juntos aí, né, pessoalmente, se Deus quiser, fazendo nossa programação, cantando, louvando e podendo abraçar todo mundo aí. Amém. Tá certo? Se Deus quiser, vamos orar aí para que isso aconteça logo. E estamos aqui, ó, um abraço para todo mundo aí de Portugal, diretamente, dos nossos irmãos aí, e Deus abençoe todos vocês aí também, tá ok? Amém.
Olá, meus amigos, feliz sábado a todos. É um prazer estar com vocês, mesmo na distância, mas juntos em espírito. Eu venho falar para vocês da mensagem que viralizou nessa semana que passa e fazendo a introdução já na nossa escola sabatina. A mensagem não podia ser diferente exatamente, o Eric botou aqui agora a imagem, não poderia ser diferente do que o coronavírus, né? Nós temos aqui a imagem do Papa na Catedral de São Pedro, no Vaticano. Mas eu não quero falar do confinamento que o vírus está causando, que a pandemia está causando. Eu quero falar exatamente da indulgência plenária que o Papa concede para os seus fiéis. Veja bem, a indulgência plenária é um perdão geral, onde o líder religioso ele perdoa mais de 1 bilhão de fiéis. E nós percebemos, queridos irmãos, que só existe um que pode perdoar pecados. Eu vou pedir para o Eric passar a imagem. Você vê que o líder religioso ele está em confinamento, certo, né? Devido à pandemia. Porém, ele faz um pronunciamento da indulgência plenária, que é o perdão para todos. E nós sabemos que o único que pode perdoar pecados é o nosso Senhor Deus, o nosso Criador, na pessoa de Jesus Cristo, o nosso único intercessor entre os homens e Deus. E eu pergunto, quem é como Deus? E nós temos a resposta, Miguel. Miguel é como Deus. E é isso que nós vamos estudar na lição da Escola Sabatina. Quero convidar todos, sejam muito bem-vindos e que Deus abençoe o próximo momento que se segue. Bom, vamos lá. Agora vamos começar o nosso debate sobre a lição. Você que já está acostumado a frequentar a nossa igreja, você sabe que neste momento seria 50 minutos aí para estudo da lição. Não vão ser 50 minutos, mas vai ser um pequeno estudo aqui. E para isso eu quero convidar aqui nossos amigos e professores para o debate. Em primeiro lugar, pastor Dabson, nosso amigo Adson, a professora Lavini, próprio Davi também. Falta a professora Lavini. Bom, vamos começando aqui, que ela já vai entrar. E, pastor Davi, eu quero começar agora já contigo aqui. O título do estudo dessa lição, dessa semana, é Do Pó às Estrelas. Eu quero deixar aqui contigo, aqui, o Davi já deu uma excelente, viralizou aqui, já deu uma pequena introdução, mas quero que o senhor explane aí um pouquinho mais sobre a lição dessa semana, aí, o que nos reservou esse estudo. Muito bem, Léo, queridos amigos, quero saudar os nossos jovens que estão agora acompanhando aqui. É um momento especial para todos nós, porque tem a ver com a lição, a última lição do nosso trimestre. Sabemos que Daniel, desde sua chegada em Jerusalém, ou ali em Babilônia, melhor, ele passou por situações ruins, né? A perseguição foi do começo até o fim da sua vida. Mas ele nunca negou a fé, nunca negou a esperança que ele tinha em Deus. E esse mesmo sofrimento que ele passou, algo semelhante vamos passar aqui também. A gente não pode pensar que tá tudo bem agora, tudo tranquilo, que nunca vai acontecer nada, que não vai haver perseguições. Certamente haverá perseguições, sim. E nós precisamos tomar esse cuidado agora de nos alimentar de Deus. Tanto que Daniel aqui, a partir do 12, versículo 1, fala assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Ou seja, você percebe que agora que haverá uma perseguição em breve. Nós não estamos enfrentando ainda essa perseguição. Agora é apenas o princípio das dores. Mas nós superemos sim a perseguição. E agora vem a questão do pós-estrelas. E por que o pó? Porque muitos morrerão.
mas poucos serão salvos, porque haverá a ressurreição do justo, sim. Então, Daniel, agora, essa lição, ele vem trazendo a esperança que temos em Deus, a perseguição, esse é o nosso panorama agora, é o que vamos enfrentar nesses últimos dias. Legal. Cumprimentar aqui a Lavínia, que acabou de entrar, e já aproveitar e dar a primeira deixa. Lavínia, a lição fala logo no começo de um povo, né? Esse povo fiel, e como que vai ser toda essa perseguição para esse povo? Eles vão sofrer, não vão sofrer? Bom, tivemos um pequeno problema para a Lavínia, mas, Adson, você pode responder para a gente? Claro, vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia, pastor Dabson. Bom dia, Davi. Bom dia, Léo. A gente percebeu que, como o povo de Israel sofreu naquele período, hoje também, em nossos dias, passaremos por tribulações. A Bíblia fala sobre eventos que refletirão em alguns momentos sobre nós. No entanto, a gente tem a mensagem principal do estudo dessa lição, que é a tradução maior do livro de Daniel, que é a vitória que Deus traz para o povo dele, né? Então, é a mensagem que a gente pode ter como esperança, que é um livro que traz relatos fortes em relação à aprovação. No entanto, no final, temos uma grande vitória aí. Muito bem. Já puxando aqui, Davi, como você já tinha falado aí, já deu na introdução aí, a lição fala essa semana sobre Miguel. Quem é Miguel? O que ele representa para a gente? Olá, queridos. Bom sábado mais uma vez. Bom sábado aos irmãos que estão conosco na live. Miguel. Primeiramente, nós precisamos entender o que significa o nome Miguel. Miguel, no hebraico, significa uma pergunta. Quem como Deus? E nós percebemos, de Gênesis a Apocalipse, que só existe um personagem que se identifica perfeitamente com o Pai, que é Emanuel. Então, nós percebemos que a Bíblia ela não se contradiz. Então, entendemos de forma plausível que Miguel, o arcanjo celeste, é a pessoa de Jesus Cristo glorificada. Emanuel. Quem como Deus? Miguel. Então, está aí a resposta. O pastor Dabson, ele entrou nessa dúvida de Miguel, entrou uma questão que ele é o nosso ancião de dias, né? Ele faz ele vem perante o ancião de dias. Quem seria esse ancião de dias, essa questão da relação de Miguel, Jesus com o ancião de dias? O ancião de dias aqui, Léo, aponta para o nosso Deus. Ele é o ancião de dias, é o Deus maravilhoso, o Deus poderoso. E já como o Davi falou sobre Miguel, né? Miguel é um nome de Cristo, é Cristo na batalha. Quando ele vai para a guerra contra o mal, esse é o nome de guerra dele, é Miguel, o vencedor. Então, ele tem essa proximidade com o ancião de dias, que é o nosso Deus. Você percebe que todo o céu está envolvido nesse grande conflito, né? Todo o céu. Percebemos ali, Daniel, a partir de quando ele sai ali de Jerusalém para a Babilônia, assim, ele passa a guerrear, mas o personagem central ali, em todos os capítulos, é o nosso Senhor Jesus Cristo, Miguel. Então, ele é apresentado, ele se apresenta, ele é buscado ali, e realmente essa ligação entre Miguel e Deus, o ancião de dias, né? Então, ele está sempre na batalha, sempre envolvido ali nessa guerra espiritual, né? Lembrando que é a última lição dessa temporada, e antes de eu voltar aqui para a lição, quero deixar claro que você pode entrar no chat, tá? Se você entrou reprisar aqui mais uma vez, se você entrou pelo link multiformecp.com.br/live, você tem um ícone do YouTube, você clica lá que você consegue ter acesso ao chat. E já temos as participações lá, Bruno Bels, Cátia Almeida.
fiquem à vontade, Jaqueline e Tinoco, fiquem à vontade para fazer perguntas e para a gente alimentar aqui o nosso debate. Adson, a gente está estudando aqui sobre o tempo do fim, e diz aqui que vai ser tudo mil maravilhas, não vai ter sofrimento. Aliás, o que a gente está passando hoje está próximo do que a gente vai passar, do que vai acontecer no final do tempo? Léo, sua pergunta é muito interessante porque, de fato, o que a gente vive hoje é um vislumbre, né? É um exemplo de eventos que vão ocorrer numa concepção global, realmente, que irá atender ou afetar a todos. A palavra de Deus, ela traz para a gente algumas ferramentas, até já utilizando o que foi apresentado em relação ao Miguel, e fazendo uma correlação muito legal com o nome do nosso programa, que é o Multiforme, multifacetas, da mesma forma como o papel de Miguel em relação ao povo de Deus, em relação aos eventos que acontecem, né? Miguel, ele é o advogado, ele é quem julga, é ele quem defende, é ele que levanta o povo. Então, a gente já consegue fazer essa correlação bem legal com o que a gente leva hoje em relação ao nosso programa de Multiforme, né? É muito legal a gente entender isso, porque a gente tem esse príncipe que nos dá o suporte na passagem por todo esse período de tribulação, seja uma situação mais situacional ou global, enfim. A palavra de Deus, ela nos dá esse respaldo. A gente tem alguns versículos aí que nos ajudam a entender, como Romanos 8:34, Hebreus 7:25, a entender o significado aí da história no tempo do fim, né? Esses eventos que, de fato, acreditos aí desde o livro de Daniel 6, 7 e 8, e dão para a gente aí um suporte, uma visão de futuro para estarmos preparados para tudo isso. Perfeito. Davi, pode nos ajudar aí, complementando um pouquinho mais, falando sobre os tempos finais, se está tudo bem, como é que vai ser? Veja bem, queridos, eu sou feliz porque eu tenho a plena confiança na palavra do Senhor. É nela que eu encontro o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente. E o verso da semana para memorizar fala: os que forem sábios, veja bem, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos condizerem a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então você percebe que a palavra de Deus nos convida a sermos sábios e prudentes. Nós percebemos um mundo de pessoas, infelizmente, caminhando para a própria ruína, pessoas autossuficientes, acreditando que por si mesmas podem fazer algo, quando na verdade o ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento que temos, tudo vem do Senhor Criador. E quando nós colocamos a nossa fé e esperança em Jesus, nós não tememos. Nós temos a plena certeza que o soar da última trombeta está aí. E nós estamos prestes a ver miríades e miríades de anjos vindo com poder e grande glória, junto com o general Miguel. Tá certo. Pastor, Oi. A lição de terça, ela fala um pouquinho sobre a ressurreição. Que ressurreição é essa? Todos vão se ressuscitar ou só alguns? Como é que funciona essa ressurreição? A gente, observando aqui a lição, essa última lição agora, Deus está confortando Daniel aqui agora. Veja que Daniel já é idoso, já tinha passado por tantas coisas aqui nessa terra, em Babilônia, os Medos e Persas e tudo mais. Ele viu a história se cumprindo ali no seu tempo, e Deus ele traz uma esperança para Daniel e para o povo de Deus, para o nosso povo hoje, né? Que essa ressurreição aqui é a ressurreição do justo, né? Do justo. Porque por causa do pecado, todos morreram, todos morrem. Mas há uma ressurreição para aqueles que forem fiéis a Deus aqui na terra. Certamente, Daniel, ele está entre esses salvos, com certeza. E a nossa luta é de nos salvar também.
não é que eu vou me salvar porque os meus méritos me salvam, não, é Cristo que salva. Então, que agora haverá duas ressurreições, uma para a vida eterna e a segunda, após o milênio bíblico, o juízo, é para a vergonha, a morte eterna. Então, aquele que não faz parte da primeira ressurreição, certamente estará na segunda ressurreição. Então, assim, veja que já em Daniel, antes de Apocalipse, antes dos evangelhos, já havia esperança da ressurreição. E Deus está confortando aqui o seu amado e nos conforta também. O nosso objetivo hoje é descansar em Deus, para quando Cristo voltar, a gente receber essa recompensa da vida eterna. Muito legal. Vou falar um pouquinho também sobre, já passando um pouquinho para a quarta, falar sobre o livro selado. Adson, você que entrou agora e consegue nos ouvir, nos ajude a esclarecer um pouquinho sobre que livro é esse, por que ele está selado? O livro é a respeito das revelações ali de Daniel, que a Bíblia ela diz que algumas informações elas serão abertas no tempo correto, à medida que o conhecimento vai sendo expandido aí. Isso tem um porquê. Muitas pessoas já tentaram se debruçar sobre o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, para prever, cravar datas específicas, mesmo a gente sabendo que algumas datas na Bíblia são possível a tradução, a compreensão, porém tem outras informações que não são estabelecidas de forma clara, precisas. Então, tem esse intuito de trazer esse entendimento. Um dos comentários que a lição trouxe para a gente, que eu achei muito legal, uma ilustração, foi de que alguns jovens estavam estudando a Bíblia, o livro de Daniel, compreender, e eles não estavam conseguindo, e daí, depois de algumas horas ali tentando estudar, eles ficaram de saco cheio de tentar entender para jogar basquete. Chegando na quadra de basquete, eles viram um senhor, mais ou menos 45 anos ali, bem simples, lendo a Bíblia. Eles encostaram, se aproximaram para ver, e perceberam que aquele senhor estava lendo Daniel. Daí eles perguntaram, Senhor, você está tentando entender isso aí? E daí, em seguida, afirmaram, isso não é para você, eu acho que você não vai conseguir entender. E daí o Senhor vira para eles de forma bem serena e tranquila e fala, eu entendi tudo aqui, inclusive a grande verdade aqui do livro de Daniel é que Deus vence no final. E isso é relevante na leitura do livro de Daniel. Muito bem. Então, o livro selado nada mais é do que a Bíblia, né? Que o entendimento só vamos conseguir conforme o andar do tempo aí. E, pastor, desculpa. Davi, na lição de quinta-feira, a gente já entra aqui falando um pouquinho sobre o tempo de espera. E aí entra aí questões proféticas, entra questões de tempos. Você pode falar um pouquinho para a gente? Claro. Nós percebemos nos livros apocalípticos, existem alguns livros escatológicos na Bíblia, Daniel, Apocalipse, né, são os principais, que falam sobre o final dos tempos. Nós acreditamos, de acordo com a palavra de Deus, que haverá um juízo. E nós estamos entendendo exatamente o que está acontecendo, porque nós somos um povo que estuda a palavra. E é nela que nós encontramos as nossas respostas. Veja bem, esse período final que tem a ver com a grande Babilônia entrando em colapso. Nós percebemos que nós estamos vivendo a época em que as rãs estão se manifestando cada vez mais, eu falo as rãs do Apocalipse. E nós entendemos que o momento agora é um momento em que o povo irá refletir sobre a sua própria existência. Qual o meu papel hoje nesse tempo de aflição? A ideia é nós olharmos para nós mesmos agora e entender qual período nós estamos vivendo da nossa fé também. Porque tem a ver justamente com a sua fé em Cristo Jesus. E é nele que está a nossa segurança. E sabemos plenamente também que é chegado o momento em que o Senhor Criador enviará o seu Filho e trará finalmente a paz que nós tanto esperamos. Perfeito. Sei que a gente está vivendo um pequeno tempo de crise,
Mas antes de eu dar continuidade, Adson, pode falar. Comentar é a respeito do livro da vida, né? E a lição ela também trouxe para a gente essa questão de que na Bíblia, no livro de Daniel, ela cita 2 livros, um em que está escrito o nome daqueles que aceitaram a Cristo, e um segundo livro que tem o nome e feito, né, ação das pessoas durante toda a sua vida. Normalmente a gente costuma ouvir um entendimento um pouco, uma percepção negativa em relação às ações que são feitas, né? No entanto, a palavra de Deus, até mesmo no livro de Daniel, fala para a gente que essas ações são registradas para que, à medida que o ser humano ele vai, principalmente das ações negativas, ele vai se arrependendo e pedindo perdão a Deus, aí entra novamente o Miguel, agora com a faceta de advogado e com justificativa pelo vencimento do pecado que já foi feito por ele na cruz, e nos dando a possibilidade, né, de termos o nosso nome de fato escrito no livro da vida. Então é muito gratificante a gente acompanhar isso. Eu queria só frisar esse ponto aí. Obrigado. Perfeito. Sim, a importância de estar com o nosso nome no livro da vida é muito importante. E a gente está vivendo num período único da história. Ninguém nunca nem passou por um isolamento desse vertical, ou uma pandemia que, em escala global, que a informação chegasse tão rápido, né? E vivemos um tempo de crise. Pastor, que mensagem que a Bíblia deixa para a gente? Que mensagem que a lição dessa semana passa para a gente neste momento tão especial e único na história? Léo, sabe, assim, quando estamos vivendo tempo de crise aqui no nosso mundo, a gente percebe que as pessoas, elas ficam mais sensíveis à palavra de Deus. Mas também, algumas começam a falar que agora, eu creio que é o tempo do fim de fato, Jesus está voltando. Sabemos que não é o tempo do fim, é apenas o princípio do fim, não é verdade? Então, as pessoas ficam, assim, assustadas com esse momento, são assustadas de fato. Mas, queridos, Daniel, ele traz, assim, algo interessante para a gente. Quando encerramos aqui, quando estamos encerrando a lição, Daniel, como eu li a princípio, o capítulo 12, versículo 2, que diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Aqui, Deus ele quer dizer que haverá um fim. Tudo isso, tudo que existe de maldade vai chegar ao fim. E nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Como eu falei, o nosso desafio é ser achados com o nosso nome escrito no livro da vida. Então, assim, que Deus abençoe você e que neste momento de crise que estamos enfrentando, que nós possamos estar mais próximos de Deus. Daniel ensinou muito esse trimestre a respeito da sua vida, do que ele viveu, do seu testemunho, ele ensinou bastante. E ele não desistiu da fé, da esperança em Cristo. Que você não desista agora, que você continue firme agora em Deus, em Cristo. As coisas ruins realmente existem, vai acontecer coisas piores ainda, como lemos que o tempo de angústia será terrível um dia, mas que Deus nos possa segurar entre os braços de amor e que você esteja preparado para as batalhas que certamente virão. Meu desejo é que você seja com Cristo sempre e que Deus te abençoe ricamente. Perfeito. Quero fazer o agradecimento aqui a todos os professores aqui envolvidos, ao Adson, professor da classe 1, ao Davi, professor da classe 10, e também ao nosso pastor, excelentíssimo querido pastor aí, Dabson, nosso pastor multiforme. O pastor Dabson ainda vai estar comigo aqui nesse pequeno finalzinho, e eu quero chamar agora, nós encerramos a lição desta temporada e vamos iniciar a temporada seguinte. E temos um vídeo, temos um recado para você, do nosso amigo, professor Bira, que ele vai falar um pouquinho sobre como vai ser a próxima lição.
bem? Nós vamos iniciar mais um trimestre, uma nova lição. O título é Como Interpretar as Escrituras. E os autores, com experiência em teologia, história, arqueologia, eles nos trazem informações muito úteis, práticas, sobre como podemos interpretar adequadamente a Bíblia e os textos da Bíblia. E como tornar esses textos tão antigos, escritos em contextos tão diferentes, mas tornar esses textos práticos para a nossa vida hoje, úteis para a nossa jornada cotidiana, para que você enfrente os seus problemas, os seus desafios e faça uma reflexão que o aproxime mais de Deus. Então, eles mostram, explicam como a Bíblia foi formada, como foi produzido o texto da Bíblia por diferentes autores e os contextos que permitiram essa produção, a questão da inspiração da Bíblia também. Os autores explicam a importância da análise do contexto histórico, do estudo dos estilos literários, das figuras de linguagem usadas pelos autores, mostram a relação entre a história e a Bíblia, a arqueologia e a Bíblia, mostram também o papel da profecia em vários textos da Bíblia. Então, é um panorama bastante amplo, me pareceu bastante completo, sobre como podemos interpretar de maneira prática a Bíblia, tá bom? Então, é uma lição que vale muito a pena, nos faz pensar também sobre como Jesus interpretou a Bíblia que havia disponível para o tempo dele, que é o nosso Antigo Testamento, como os apóstolos também interpretaram. Isso nos fornece ferramentas para que nós possamos fazer a interpretação mais adequada da Bíblia em nossos dias, tá bom? Então, é uma lição que vale muito a pena, por isso, permaneçam unidos, discutindo a lição, debatendo, mesmo que nesses dias difíceis que vivemos por meio de WhatsApp, mas que vocês permaneçam nessa união, que é essa união que nos fortalece e permite que a nossa esperança seja renovada nesses tempos tão complicados, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Muito obrigado, professor Bira. Uma mensagem gravada aqui, ele que está também em isolamento com a sua família, mandou essa mensagem aqui num local, infelizmente não conseguiu entrar ao vivo devido à conexão, mas carinhosamente gravou essa mensagem aqui para nós, comunidade multiforme. Quero deixar um abraço aqui para todos vocês que entraram aqui no nosso chat. Jaqueline Tinoco, sim, muito bom participar aqui com vocês. Tudo dando certo, foi nosso projeto piloto. Sábado que vem estaremos de volta até voltarmos fisicamente em nossa comunidade na igreja. Esperamos que seja em breve. Bruno Bels, sim, tempos de crise é muito bom a gente aproveitar o tempo e não ficar com o tempo ocioso, sim, buscar aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Isso é muito importante. Quero dizer aqui para vocês, se por um acaso vocês ainda não têm a lição da próxima semana, entre em contato conosco através desse número aqui do chat, e nós temos já a versão online. Então, nós sabemos que os céus estão fechados, está difícil adquirir a nova lição, mas pelo menos tem a forma online para você poder já estar estudando. E se você quiser, pode adquirir através do site da CPB, também eles estão fazendo a entrega através dos correios. Tá ok? Quero convidar agora o pastor Daxo para dar a última palavra aqui de encerramento e já inspirar para encerrar aqui o nosso sábado multiforme. Olá, querido. Daniel ensinou para a gente como ser fiel em momento de crise. Eu acho que essa lição foi importante. Que Deus abençoe você, que sejamos fiéis agora em momentos como esses, né? Eu quero encerrar aqui agradecendo a todos pela participação, você que entrou no nosso chat aqui, participou conosco. É um projeto piloto, de fato, mas foi uma experiência muito boa, ótima aqui para todos nós. Para mim é algo muito, muito legal também, algo muito novo também.
que possamos estar mais tempos assim juntos, ainda que essa crise ela vá embora em breve, mas que possamos nos manter assim, sempre conectados com Deus e com o próximo também. Eu queria agradecer a você de todo o meu coração, agradecer o nossa equipe multiforme, o Eric e os demais que ajudaram, o Léo, todo mundo que fez parte dos bastidores também, que Deus abençoe vocês. Eu quero agora orar com você para que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família e abençoar esse mundo também. Vamos falar com Deus? Querido Pai, que está nos céus, obrigado pela tua paz e a alegria da tua salvação. Abençoe todos os nossos jovens, do Multiforme, os demais em todo o mundo, que esse momento de crise possa passar logo, que possamos aproveitá-lo também nesse momento para crescer mais, buscar mais ao Senhor. E Daniel ensinou que é no momento de crise que nós precisamos buscar mais a tua presença. Então, que possamos permanecer assim, buscando mais. Seja com cada um dos teus filhos em todo o mundo. Obrigado por tudo. Seja conosco hoje sempre. É o que te peço e te agradeço, no nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bom, agradecemos a todos. Essa semana vamos ter a nossa live do pequeno grupo na sexta-feira. Fique atento aí aos nossos links, nosso link, multiformecp.com.br/live. Lá teremos na sexta-feira a nossa live Multiforme, nosso PG, que já vinha funcionando de forma fisicamente, mas agora vamos trabalhar no modo virtual. Fiquem convidados, todos, para interagir. E é isso aí. Uma boa semana, um bom restante de sábado e que Deus nos acompanhe.